Aquilo ali foi uma espécie de uma apresentação que foi quase um show, né? E pode gostar ou não do show, mas foi tipo um show, né? E ele foi ali, deu o recado e falou daquela maneira. Há uma tentativa de demonstração de força do Flamengo, até da forma como ele se comporta com relação ao Caio Jorge. Mas assim, eles não estão ligando para isso, não. Estão nem aí. Alguém acha que o BAP vai pensar assim, nossa, a torcida está reclamando na rede social, preciso contratar? Eu acho que não. Acho que não. Pelo que eu percebo, não. Não está nem um pouco preocupado. Não, você falou, tudo bem, pode falar o que for. Não vai ser agora, vai ser depois. E, enfim, não vai afetar, acho que nada, não. E acho que, assim, tem que contratar com a cabeça, né? E não na emoção, né? Não sem critério. Não adianta contratar jogador que não vai jogar, jogador que não vai combinar com o modelo de jogo. E diante disso, eu acho que não vai mudar nada. Vai ficar, essas palavras vão ficar aí. E pode ser que no conjunto das duas janelas, né, essa e a outra, que é a principal, a do meio do ano, que é o mercado internacional, se abre. Então você tem muito mais opções. Né? Vou dar um exemplo. Ó. O Tati Castellanos acertou lá com o West Ham. O time está muito perto de ser rebaixado. Ainda falta muito jogo, mas está muito perto. A derrota que sofreu agora nessa semana para o Nottingham Forest, ele podia ficar um ponto. Ele é o 10º, lá cai em 3. 18º, 19º e 20º. O West Ham, time do Paquetá também, né, é o 18º. Ele jogou contra o Nottingham Forest em casa. Se ele vence, ele fica a um ponto. Ele estava a 4. Ao perder, ele ficou a 7. Ele está 7 pontos atrás do último time fora da zona do rebaixamento. Há 10 jogos não ganha. Perdeu 6. Empatou 4. Fez 4 pontos em 15. Em 30. Olha só, a situação do West Ham é terrível. Dificilmente escapa do rebaixamento. Vai ter que fazer um esforço danado. Está parecendo o Fluminense 2009 para sair do rebaixamento. Esse cara é um jogador caro. Vai jogar a segunda divisão ou, normalmente, os times quando caem, né, mesmo na Premier League, lá quando você é rebaixado na Premier League, você ainda tem, na primeira temporada, uma espécie de um seguro. Ou seja, eles ainda remuneram esses times de uma maneira um pouco acima do que seria o normal, porque os caras fazem contratos longos e não dá para depois você vender todo mundo, desfazer do elenco. E a queda para o Championship significa uma redução grande de receita. Mas não vai ficar, certamente, com todo mundo. Esse jogador pode ficar na pista, cara, em poucos meses. Para pelo menos um empréstimo. Um empréstimo de uma temporada com um valor. Pode acontecer. Ele não queria, não, ele não queria vir para a América do Sul. Mas se o time dele for rebaixado, aí quer jogar a segunda divisão na Inglaterra ou quer ir para o Brasil? Não sei o que o cara vai pensar. Estou dando só um exemplo, tá? Um exemplo de uma situação factível que pode acontecer. Esse jogador ficar entre a segunda divisão ou uma outra oportunidade, na Europa ou fora da Europa. O Wolverhampton é o lanterna, ganhou um jogo só até agora, do West Ham, agora no começo do ano. 20 rodadas para ganhar um jogo. Né? Tem lá o Arias, tem lá o André, tem lá o João Gomes. Vai manter essa turma toda? Entre outros jogadores, na segunda divisão? Provavelmente não. Então, você tem aí situações que vão aparecer no meio do ano. Estou citando só 2 clubes, tá, que devem ser rebaixados na Inglaterra. No meio do ano você tem várias oportunidades. Da Europa e até em outros mercados que também terminam a temporada no meio do ano. Então, é possível que eles não contratem todos os jogadores nessa janela agora e no meio do ano contratem. Isso aí, o torcedor do Flamengo tem que entender o seguinte: já existe desde 2019. Em 2019, o Flamengo trouxe no meio do ano o Gerson, trouxe no meio do ano o Rafinha, o Felipe Luiz, Pablo Mari, todo mundo chegou no meio do ano, não foi? Então, Foi. pode acontecer. De novo, já aconteceu em outros momentos também. O Pedro chegou no começo de 2020 porque ele não estava jogando, se machucou, ficou ele meio encostado na Fiorentina, então foi possível tirá-lo de lá no meio da temporada. O Jorginho, por que não veio em janeiro? Porque ele estava no meio da temporada. Na época até nós falamos aqui, não vai conseguir trazer agora. O Arsenal não vai liberar. No meio do ano, aí é possível que vai terminar o contrato. Foi o que aconteceu. Então a janela agora não é a melhor janela para você fazer, especialmente fazer compras se você está com muito dinheiro, que é o caso do Flamengo. Né? Nesse mercado internacional, Europa, eventualmente tem outro mercado. Então, eu acho que se não for agora, vai ser depois, mas eles não vão se abalar com isso, não. E ali acho que foi muito. Mas não estou justificando, não, tá? Só estou tentando entender. Porque pode justificar ninguém. Foi muito mais um show que outra coisa. E esse o pessoal vai ficar reclamando, acho que vai ficar falando sozinho. Porque realmente não acredito que o Flamengo, nessa gestão, faça contratações porque a torcida está reclamando. Até porque não precisa de tanta coisa, né? São contratações pontuais. Tem que ter um goleiro, de fato. Agora, vamos ver também como é que o menino Diogo Alves se sai agora, né? Por exemplo, o Felipe Luiz podia aproveitar
E além desses jogos agora, caso ele vá bem, esses jogos contra os pequenos, Portuguesa, Bangu, colocá-lo em campo também nos clássicos. Mesmo que ele coloque nos clássicos um time titular ou misto, mas deixar o garoto no gol para ser testado, sabe? Contra o Fluminense, contra o Vasco, contra o Botafogo, times que vão atacar mais o Flamengo, para ele ter a oportunidade de mostrar o seu valor, para ver se o menino pode ser realmente o reserva que substituiria o Rossi numa eventualidade agora ou não. Eu acho que isso Você também é tem correto. importante. É uma oportunidade, tem que jogar, gente. Mas ele treina assim, treina assado. Cara, tem que ver no jogo, cara. O treino ajuda, tá? Observar, mas o jogo é o jogo, né? O jogo é o jogo. Tem que ver se ele é o goleiro confiável ou não. Porque esse menino está esperando uma oportunidade há quanto tempo? Não joga, praticamente não joga. Então acho que agora no Carioca é uma oportunidade que pode ser dada a ele. Se ele for bem nesses primeiros jogos, deixa jogar os clássicos. Para ver como ele vai sair. Um clássico. Foi bem, põe no outro. O Rossi já sabe o que esperar do Rossi. O Rossi é o dono da posição. Então você pode ter uma solução dentro de casa e não sabe. Acho que isso também é importante aproveitar esse laboratório do Campeonato Carioca. Então eu entendo que, assim, para contratar por contratar, realmente é melhor esperar e fazer a contratação certa, na hora certa. E eles têm essa noção, todo mundo sabe, né? Que no meio do ano que o mercado realmente se abre. Agora é uma janela, na Europa, é uma janela de ajustes. Né? E aqui no Brasil, quem mais o Flamengo pode buscar? Para ser o centroavante que vá ficar ali brigando pela posição, ou que possa ser de fato uma opção com uma característica diferente do Pedro. Não sei, além do Caio Jorge, talvez o Yuri Alberto. Não existem tantas opções no mercado. Agora, o mercado sul-americano, eu poderia olhar um pouco mais, né? Eu acho que aí entra o trabalho do Boto, de entrar mais pela América do Sul, por outros mercados, Estados Unidos, e ver o que pode ser peneirado. De repente você pode encontrar uma boa solução. Não teria nenhum problema o Flamengo trazer um centroavante, digamos, de 10 milhões de euros, que não é barato também, um jogador que compunha o elenco, que possa ser um reserva do Pedro, e mais adiante buscar mais um outro jogador. Problema nenhum. Você pode ter 2, 3 centroavantes, especialmente se você abrir mão de um ou outro desses pontas. Né? O Flamengo tem muitos pontas e poucos comandantes de ataque. Né? Se você tiver um atacante que possa jogar junto com o Pedro, que possa jogar junto com esse outro cara que poderia chegar, eu acho que tem que abrir um pouco mais o leque também. Eu acho que seria possível, de repente, trazer alguém que ajude. Né? O Flamengo precisa de jogador que faça gol também. Tem que pensar nisso. Né? Caras que botam a bola para dentro do gol. Né? Mas não vou ficar surpreso se tiver mais uma temporada, meia temporada aí de Plata e Bruno Henrique como reposição para o Pedro, não. Não vou ficar nem um pouco surpreso se isso acontecer. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do clube de vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$ 500 por semana. Você pode ganhar até R$ 2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$ 9,90 por mês. Pode acreditar.